mundo para lá, Maria. Eu e você. É, não sei. Vamos aguardar. Quem quer estar na próxima final da Libertadores é o São Paulo. Para o Zubeldia estar com esse próximo São Paulo na próxima final da Libertadores, ele precisa ficar no G4, ganhar do Criciúma amanhã, ver se o Flamengo vai largar o campeonato mesmo, se aproveitar disso. O Atlético está preocupado com o final da Copa do Brasil. E o Zubeldia precisa de novo, sei lá, conquistar os olhos do Júlio Casares, que diz que não gosta, mas também não diz que gosta. Não diz que tem contrato que vai ficar, mas vai ser avaliado. Renan, foi uma semana tensa, né? O São Paulo, diferente do Palmeiras, que não joga e tá tudo bem. O São Paulo não, o Palmeiras não joga, foi eliminado de 2 competições, tem eleição que normalmente faz o clube ferver e a gente não vê nada. Zero, não acontece nada. O São Paulo, o time melhorou um pouco as finanças, fez lá o acordo para o ano que vem fazer uma reestruturação, vai ter que trocar o gramado aí, porque o Bruno Mars atrapalhou um pouco, mas o São Paulo tem um problema. Um técnico que tem contrato, mas vai passar pelo Enem. Como é que é isso? Ô, saudade do São Paulo de 2005, hein? Tinha problema nenhum para resolver, era tudo certinho, né? E agora, em data FIFA, consegue arrumar problema com um jogador que não joga, numa entrevista de um jogador que nem jogar joga. São Paulo tem feito cada coisa que eu vou falar uma coisa para você, viu, Marília? Mas, enfim, o Zubeldia, aquele negócio que eu combinei com você tá ótimo. Não vem com o negócio de crise no São Paulo, que é aquele nosso combinado lá que a gente está combinando. Não posso falar que ela está aqui no chat. Aquele nosso combinado, você me arruma aquilo lá, depois o São Paulo entra em crise, hein? Depois isso aí tá tudo certo, até porque para isso a gente não depende do time atual, né? Depende de outros, né? Então tá tudo certo. Mas enfim, o Zubeldia, o que ele tem a seu favor é o respaldo da torcida. A torcida gosta do Zubeldia. A torcida ainda está do lado dele, né? Quando o Júlio não tem uma posição firme, e assim, a verdade é que diretor nenhum, presidente de clube nenhum tem uma posição, eu banco esse treinador. Não consegue. A gente sabe muito bem disso. Perdeu 2, 3 jogos, uma pressãozinha, manda o cara embora. Né? Então, não é um privilégio do São Paulo, do Júlio. Né? Isso aí acontece com o Corinthians, menos com o Palmeiras hoje, que tem um treinador que está ali há muito tempo. Mas, enfim, acontece em quase todos os clubes brasileiros. Né? O Zubeldia que ele precisa de resultado, principalmente fora de casa. Um jogo muito difícil que vai ter contra o Criciúma amanhã, lá em Criciúma. O Tencati é um treinador que, dentro das limitações dos seus elencos, ele consegue montar um time muito competitivo, muito forte, e quase ninguém está conseguindo ganhar do Criciúma. Estou falando dos grandes, dos times grandes brasileiros, consegue ganhar do Criciúma lá. É o que São Paulo tem que fazer se quiser uma Libertadores no ano que vem. Libertadores essa que de G4 pode virar G6. O Botafogo sendo campeão da Libertadores e o Flamengo sendo campeão da Copa do Brasil, pode esse G4 virar um G6, o que abre aí uma oportunidade, um leque maior para o São Paulo, mas tem muitos times disputando, alguns times, na verdade, disputando essas vagas, né? São Paulo, Inter, com um jogo a menos, Bahia ainda, né? O próprio Flamengo, daí depende do título da Copa do Brasil ou não. Portanto, o São Paulo tem que estar focado. Como tem só o brasileiro para se preocupar, tem que estar focado. Focado exclusivamente levar o São Paulo para o G4, que é completamente possível, na minha opinião. Ô Bodão, você tem a impressão que o Zubeldia melhorou depois da desclassificação? É o efeito contrário do Tite. Depois que o Tite saiu do Flamengo, as vitórias que o Flamengo conquistou na sequência, e até a vitória do Botafogo sobre o Peñarol, fez o trabalho do Tite piorar. Aí o Zubeldia é o seguinte, o Zubeldia foi eliminado pelo Atlético e foi eliminado pelo Botafogo. Daí o Atlético fez o que fez contra o River e o Botafogo fez o que fez com o Peñarol. O Zubeldia, tá vendo? O Zubeldia foi bem, o Zubeldia não tomou gol do Botafogo, o Zubeldia empatou. Você tem essa impressão que a eliminação, depois da eliminação, ele melhorou? E eu gosto do Zubeldia, antes que a Dolores comece aqui a falar que vai me deserdar. Eu não acho que nem 8 nem 80, mas eu tenho a impressão que a data FIFA também fez o Zubeldia melhorar. Sabe que essa, Marília, eu acho que o tamanho do São Paulo é exatamente esse. O Zubeldia fez o possível, faz um bom trabalho, na minha opinião. Faz um bom trabalho. São Paulo não dá para brigar com o Palmeiras, não dá para brigar com o Botafogo, não vai brigar lá em cima. O tamanho do São Paulo é esse. E dentro do tamanho do São Paulo, o trabalho do Zubeldia é bom. Agora, esse finalzinho aí vai ter que mostrar um pouco mais.
esse jogo de amanhã, jogo dificílimo, complicado jogar lá. Tem razão o Renan. O Criciúma está jogando bem, mas São Paulo é tudo ou nada agora. Tem que fazer um grande jogo, tem que ganhar lá fora. Tem elenco, tem custo maior, gasta muito nesse elenco. É hora de jogar. É hora de todo mundo jogar e decidir. Mas o tamanho do São Paulo até aqui perdeu de times que eram melhores do que ele. Foram melhores do que ele. Então, não vejo crise em querer a degola do Zubeldia, não. Tem que prestigiar o Zubeldia, que é bom, faz um bom trabalho. O tamanho do São Paulo é esse, e o Zubeldia deu conta até agora. Mas agora, esse final de campeonato, tem que mostrar um pouco mais. Falando em tamanho, Rodrigo, foi inevitável, né? Como eu falei aqui, o Zubeldia melhorou e o Tite piorou depois do que aconteceu essa semana, né? As análises, nossa, o Flamengo fez um gol nesse Peñarol, o Peñarol muito fraco, como é que aconteceu, só piorou. O que o Felipe Luiz fez nos jogos contra o Corinthians, na Copa do Brasil, também deixaram o trabalho do Tite pior, porque um treino, jogou no jogo de ida, e no jogo de volta deu um nó no Ramon Dias, que tem 815 anos de futebol. Também teve esse efeito. Mas, de qualquer forma, o tamanho do Flamengo ainda está com asterisco, porque sem um título como o da Copa do Brasil no final do ano, talvez essa diretoria fique marcada por um segundo ano de frustrações, né? Talvez o título da Copa do Brasil pague um pouco, mas é fato que os últimos 2 anos dessa gestão Landim, que vai estar ali sob escrutínio dos sócios em dezembro, depende bastante também do que esse título pode mascarar. Porque o Tite pode ter ido mal, mas não dá para dizer que a dupla base Landim tem ido bem, né? Com o tamanho que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem. Se a gente pegar o que aconteceu em 2023 e 2024, dá para questionar muito essa liderança. Marília, assim, o pós-eliminação do Flamengo na Libertadores, só para você ter ideia, depois do jogo do Botafogo, tem um meme que ficou popular aí na torcida do Flamengo que diz o seguinte: todos os times brasileiros foram eliminados por outros times brasileiros. E aí tem a lista de todos os times, e aí tá Flamengo, Braz e Landim. E esse meme ficou bastante popular, o que mostra que a percepção da torcida é de colocar muito a culpa na diretoria, que eu acho que tem uma responsabilidade ali, indo para o segundo ano seguido, começou muito forte, aí tinha ali cresceu-se uma expectativa de hegemonia, né? Uma coisa que obviamente fazia o mínimo sentido no contexto do futebol brasileiro, mas criou-se essa coisa, e aí na sequência teve uma certa soberba, eu acho que dá para dizer, e começou-se a montar time, trocar técnico, times milionários e nada com muito sentido, um sentido racional, digamos assim, né? Uma lógica dentro dessa construção. Agora, falando sobre isso, inclusive sobre a questão do Tite, que já ficou para trás, tem uma percepção de que o trabalho piorou, né? A partir do jogo do Botafogo. Não é que o trabalho dele piorou, porque o trabalho dele já está no passado, né? Mas criou-se essa percepção. Só que eu vou colocar um outro ponto, e não estou eximindo o Tite de jeito nenhum, não. Acho que ele teve momentos bons, muitos momentos que esteve abaixo e tal, mas não vou colocar um outro ponto aqui. Os atacantes do Flamengo foram muito mal. Não está na conta só do Tite, não. Porque, perdeu o ataque titular inteiro, e isso, óbvio, que tem peso. O Luiz Araújo, o Cebolinha e Pedro. Enfim, isso põe muito na conta. Mas tinha lá o Gabigol e o Bruno Henrique. E do outro lado tinha o Luiz Henrique e o Igor Jesus. Olha o desempenho dos dois. Por que o Flamengo não fez nenhum gol? A culpa o Tite tem responsabilidade? Tem. E os atacantes, que não fazem gol nunca? Esses não têm nenhuma responsabilidade, que não chutavam a gol. Nos 2 jogos contra o Peñarol, não chutavam de fora. O outro time está entuchado lá atrás. Vai ver o Botafogo quando estava com momentos de dificuldade no jogo de quarta-feira, ele começou a chutar a bola de fora da área. O que isso acontece? O Renan sabe como é que é para o volante. Você está lá, todo mundo marcando lá atrás. Aí, de repente, o cara começa a chutar de fora da área, você, eu preciso proteger a área aqui. Abre um espaço lá atrás. O Flamengo não chutava de fora. É óbvio que o Peñarol ia ficar super confortável todo lá atrás. Então, eu acho que também tem uma responsabilidade dos jogadores do Flamengo, que é muito pouco falada. Responsabilidade dos meias ofensivos, responsabilidade dos 2 atacantes, aí o Bruno Henrique e o Gabigol, comparação do Arrascaeta com o Almada, que hoje é um jogador muito melhor do que o Arrascaeta, entrega uma intensidade que o Arrascaeta não tem entregue. Eu não vou nem falar do De La Cruz, porque hoje em dia o ritmo do De La Cruz é praticamente um master, né? Ele já estava meio contundido, enfim, ele já estava em outro ritmo de jogo. Então, eu acho que tem que botar uma conta do Tite, tem a conta do Landim
e do Brás, que já está claro que a torcida está colocando na conta deles e não é injusto, porque eles demoraram muito para fazer a janela. E olha, o Atlético, o Botafogo, metade do time praticamente é da janela. Os jogadores do Flamengo entraram quando já estava na fase decisiva. Mas tem responsabilidade dos jogadores também. O Gabigol é um centroavante de R$1,5 milhão que não faz gol nunca. Então, assim, não dá para colocar só na conta dos técnicos, né? Tem que os jogadores ofensivos do Flamengo têm que se responsabilizar também por não fazer gol nenhum num jogo 2 jogos decisivos de Libertadores.